Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto de evangelismo online da Igreja Nova Aliança com Cristo, que traz o tema da nossa série, a essência de Jesus, de Gênesis e Apocalipse. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus, louvado, engrandecido e exaltado é e será para sempre o santo nome do Senhor. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é fiel. É Ele que nos dá a vitória. Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Por isso nós estamos alegres, estamos aqui com o nosso segundo culto da semana. Tivemos um culto maravilhoso no domingo, né? Quem perdeu o culto de domingo, vai lá no YouTube depois conferir, uma mensagem muito poderosa. E nós estamos aqui, graças a Deus, novamente, para louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus, sem perca de tempo, quero já estar fazendo uma oração para estarmos pedindo a bênção do Senhor para mais um culto. E vamos estar orando, nos humilhando na presença de Deus, agradecendo pelo dia. Não é verdade? Vamos nos humilhar na presença do nosso Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Pai amado, Pai santo, Deus do impossível. Tu és o nosso Deus, a nossa rocha, Tu és a nossa alegria, a nossa força, a nossa esperança, Pai. Por isso nós estamos aqui para Te agradecer por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado pelo pão de cada dia, pelo alimento. Muito obrigado, Pai. Seja conosco neste culto. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajuda, Pai, nos perdoa, para que nós possamos estar, aleluia, com o coração quebrantado perante o Senhor, com o coração humilde, que nós possamos receber de Ti o perdão e possamos estar recebendo o alimento necessário para as nossas vidas, Pai. Receba cada louvor, cada adoração, cada palavra de louvor e adoração que vai ser ministrado ao Teu coração nessa noite. Receba, Pai. Tu és digno e nós amamos Te adorar, amamos Te louvar, e é por isso que nós estamos aqui, porque Te amamos e queremos Te louvar, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Dá-nos a direção para estarmos realizando mais um culto para o Senhor,
É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos já fazer o nosso momento de louvor. Aleluia. Peço a você que não deixe que nada venha distrair você nesse momento, tá bom, pessoal? Glórias a Deus. Faça com que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração e ele possa enxergar, o Espírito Santo possa enxergar o culto racional que nós estamos prestando para Ele nessa noite, amém? Não podemos louvar a Deus de lábios, né? O Senhor enxerga o nosso coração, sonda o nosso coração, então não adianta louvar de lábios, nós temos que louvar de coração, prestar a Deus um culto e um louvor racional, ou seja, com entendimento do que estamos fazendo, amém? Então não deixe que coisas e nem pessoas venham distrair você. Se possível, vire a tela do seu celular para baixo, para você não se distrair com as notificações do seu smartphone, tá bom? Vamos louvar o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos clamar o nome de Jesus. Aleluia. Onde quer que você esteja, creia que o Espírito Santo de Deus, aleluia, vai encher toda a sua casa, a sua vida, o seu coração, o seu lar. Aleluia. Glórias a Deus. Invoque o nome santo do Senhor Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Sim, meu Deus, declaramos o teu nome nessa noite. Sobre toda mente e coração. Sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamamos, Jesus. Clamamos por ti, Jesus. Aleluias. Jesus, quero declarar teu nome. Sim, meu Deus. Quebrando os vícios dessa geração. Todos os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Declaro que a liberdade. Clamo Aleluias. Louvado seja Deus. Teu nome é cura. Vamos declarar: o seu nome é cura, Senhor. Aleluias. O nome dele é vida, é esperança, é força, é renovo. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Oh, louvado seja Deus. Jesus, quero declarar teu nome. Aleluia. Sobre toda alma e depressão. Sobre toda alma e depressão. Ansiedade e medo saiam agora em nome de Jesus. Declare isso com fé, igreja. Louve o Senhor. Declare: é poderoso. Seu nome é vida. Declare isso, igreja, nessa noite. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Peça para Ele incendiar a sua vida. Peça para Ele queimar tudo que não provém dEle. Tudo que não te agrada, Senhor, vai queimando nesta noite, ó Pai. Destrói cadeia. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Clame por esse nome, nome poderoso. Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus.
Seu nome é cura. Depressão, ansiedade, medo saiam agora. Clamo Jesus, clamo esse nome, Jesus. Clamo esse nome, nome poderoso, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, declare. Clame o santo nome, o nome poderoso, o nome poderoso, o nome poderoso de Jesus. Declare pelas ruas, declare pelas ruas. O nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome de Jesus. Eleva sua voz e declare esse nome. Declare pelas ruas o nome. O nome de Jesus. Aleluia. Nome poderoso. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando. Aleluia. Vamos declarar que Ele é o centro. Não deixe que nada venha roubar o lugar de Deus na sua vida. Majestade, cercado de majestade, Aleluias. reinas pra sempre e em vitória. Majestade, Oh, Jesus. tens toda a autoridade. Teu é o reino, tu é a glória. Teu é o reino, tu é a glória. Vamos declarar: o centro és tu. O centro és tu. O centro és tu. Sim, meu Deus. O meu louvor. Diga pra Ele: o meu E louvor, tudo que sou. tudo que sou, Somente a Cristo. somente a Cristo. É tudo teu, Senhor. O centro és tu. Tudo que fazemos, Pai, que temos é por ti, para ti, Senhor. Receba, meu Deus, Minha canção. a minha canção, a minha adoração. Somente a Cristo.
Rodeado de majestade, reinas pra sempre e em vitória. Majestade, Ele tens toda a autoridade. Teu é o reino e tu é a glória. Vamos, igreja, erga a sua voz e cante. O centro é tu. O centro é tu. O meu louvor, Meu amor. e tudo que sou, somente a Cristo. O centro é tu. Sim, meu Deus. O centro é tu. O centro és tu. Minha canção e adoração, somente a Cristo. Eu não preciso de um milagre Eu não preciso de um milagre para te entregar a adoração. entregar meu coração. Eu não preciso de uma bênção Preciso de uma vez para te entregar a adoração. entregar adoração. Pois um dia em sua casa Em tua casa não se pode comparar. comparar, tua presença é melhor. Tua presença é bem maior. Sim, meu Deus. Preciso de um milagre pra te entregar meu coração. Eu não preciso de uma bênção pra te entregar adoração. Pois um dia em tua casa Em tua casa não se pode comparar. pode comparar, tua presença é melhor do que em outro lugar. O centro é tu. O centro é tu. O meu louvor e tudo que sou, somente a Cristo. O centro é tu. Aleluia. O centro é tu. Canção e adoração, somente a Cristo. O centro és tu. Senhor Jesus. Aleluia. 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 Amém, igreja. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Agora com os nossos dízimos e oferta. Convido vocês para abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 9, que diz assim: lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Amém? Glórias a Deus por essa palavra. Meus irmãos, quando diz aqui, quem planta pouco, colhe pouco, e quem planta muito, colhe muito, né? A Bíblia está deixando bem claro que ninguém pode querer plantar
um pé de feijão e querer o fruto de 2, 3, 4 pés, né? E existem muitas pessoas que são mesquinhos, né, com o Senhor. Quando se refere à obra de Deus, são mesquinhos. Não são mesquinhos quando vão investir em si próprio, mas quando é para investir no reino de Deus, são mesquinhos. E essas pessoas, elas querem colher muito, sendo que elas plantam pouco, né? Então a palavra diz: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Então, você vê muitas pessoas que são mão aberta, né? E Deus prospera, Deus abençoa, né? Então, hoje mesmo eu vi uma pessoa fez um ato de generosidade, né? Que eu fiquei muito feliz, fiquei muito admirado com a atitude desse rapaz, né? E ele fez um esforço, ele parou de trabalhar, né? Para fazer um esforço, né? Para ajudar, para abençoar, né, a nossa vida. E eu fiquei muito feliz. E é uma pessoa que não confessa a mesma fé, não é uma pessoa evangélico, né? Ele não é evangélico, é uma pessoa católica, né? E mesmo assim, você vê que tem um coração, né, para abençoar, e não mediu esforço, não foi mesquinho, né? Então, isso é lindo, igreja, isso é lindo, né? Então é disso que a palavra está falando, né? Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. E que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Ninguém também pode obrigar a meter uma faca no seu pescoço e fazer com que você dê muito, né? Ou que você dê um valor específico. E aqui quero deixar claro que isso aqui se trata de oferta. Isso aqui não se trata de dízimo. Essa palavra de hoje aqui está falando, aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 9, que nós estamos lendo aqui, ela está se tratando de oferta, né? Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Isso não vale para dízimo. Dízimo, a Bíblia já diz ali que é 10%. Dízimo quer dizer 10%, né? A 10ª parte. Dízimo é 10ª parte, né? Mas quando se trata de oferta, isso também, aleluia, glórias a Deus, não quer dizer que você vai ser dar o dízimo, tem que dar a 10ª parte, exatamente a 10ª parte. Se você quiser honrar ao Senhor ainda mais, você pode honrar ao Senhor, né? Aí há pessoas que vai dizer assim: mas eu posso dar mais, mas não posso dar menos do que 10. Não. O Senhor ordenou 10, né? Então para mim 10 é o mínimo que o Senhor nos ordena que dê, né? Se eu quiser honrar ao Senhor mais ainda, eu vou honrar, e aquilo vai servir de semente. Então é aí onde entra a oferta. Você dizima, que é a ordenança, né? Você dizima porque é a ordenança, e você quiser agradar ao Senhor, ofertar ao Senhor, você oferta com oferta. Por isso que diz oferta, né? Então, tá aí a palavra de Deus que nos ensina de maneira clara. Só faz confusão quem tem um coração duro, é que fica fazendo confusão. Mas quem tem um coração grato a Deus não tem nenhuma dificuldade para entender a palavra de Deus que fala de dízimos e oferta, porque é muito claro. A palavra de Deus é muito clara e é justa, né? Como o Senhor diz aqui, ó: e Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para que fazerem todo tipo de boas obras. Então, quando Deus dá mais a alguém, dá mais a uns do que a outros, Deus dá mais a uns para abençoar outras pessoas, para servir outras pessoas. Não é para você ter mais do que os outros e ser egoísta, você ser miserável, né? Que tem pessoas que têm muito dinheiro, mas é miserável mesmo, né? É rico de bens, mas de coração é pobre e miserável de coração, né? Então é disso que a palavra está falando aqui. O nosso Deus, ele é bom, ele é generoso, né? E as escrituras dizem, as escrituras afirmam, né, que Deus, ele é generoso e ele dá aos pobres, né?
Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Não é verdade? Glórias a Deus. Então, por essa palavra, você que está pelo YouTube agora conosco aí, está nos assistindo, você pode ir na descrição do vídeo e lá na descrição tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está nos vendo aí, nos assistindo pela sua Smart TV aí pelo YouTube, já está disponível na tela o código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code, você vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração, tá bom? E você que está nos ouvindo pelos Radiosnet ou pelo aplicativo da rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você já vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e ali na descrição do WhatsApp tem ali os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está pelo site, você vai clicar no menu do site. Clicando no menu do site vai aparecer a opção igreja, você clica na opção igreja, clicando na opção igreja vai aparecer dízimos e ofertas, você clica ali em dízimos e ofertas, lá já tem os dados bancários também para você estar contribuindo. É só copiar e colar que dá tudo certo, tá bom? Deixa Deus usar a sua vida aí. Eita glória! Vamos ouvir mais louvor, vamos louvar ao Senhor com mais um hino, né, com mais um louvor, e enquanto isso também adoramos com os nossos dízimos e ofertas. Glória a Deus. Aleluia, não há outro amor igual ao teu, Senhor. Aleluias. Não há outro amor igual ao teu. Não há o que temer. Sim, meu Deus. Me sinto seguro em tuas mãos, e tu és meu, e eu sou teu. Eu sou teu. Não há outro amor igual. Declare isso, não há outro amor igual ao teu, Senhor. Ele quer ouvir os seus lábios. Declare com voz alta, com voz audível. Me sinto seguro em tuas mãos, e tu és meu, e eu sou teu. Sim, meu Deus. O véu se rasgou e nos aproximou de ti para sempre. E nada pode mudar. E nada pode mudar. O que sentes por mim. Sentes por mim, eu sou teu pra sempre. Nada poderá me separar. Sim, meu Deus. Nada poderá me separar do teu amor, do teu amor. Aleluia. Não há outro amor igual ao teu. Não há o que temer. Me sinto seguro em tuas mãos. Tu és meu, eu sou teu. Tu és meu, eu sou teu. O véu se rasgou e
Glória a Deus. Aleluia. As palmas exaltam o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus querido, Deus amado, Pai Santo, Deus do impossível. Pai, nós queremos te agradecer pelo pão de cada dia, pela provisão, Pai. Tu és o Deus que não deixa faltar o pão na nossa mesa. Tu és o Deus que nos dá força, saúde, talento, Pai, sabedoria, Senhor. E nós queremos te agradecer, Pai. Queremos dizer que nós reconhecemos, Pai, que tudo vem de Ti. E não podemos endurecer o nosso coração, ó Pai. Por isso nós te louvamos, te ofertamos, Pai, porque reconhecemos, Pai, que o Senhor merece a primeira parte. Tu és prioridade em tudo, Pai. Tu és prioridade em nossas vidas. E nós declaramos, Pai, que sem Ti nós não vivemos. Sem Ti não somos nada, Pai. A Tua palavra diz, e é verdade, sem mim nada podeis fazer. E nós experimentamos isso, Pai. Aleluia, quando nascemos, crescemos e tentamos, insistimos viver a nossa vida rebelde, sem buscar ao Senhor, sem conhecer ao Senhor. E todos nós, Pai, temos um passado de tristeza, de amargura, de angústia, de solidão, porque o homem sem Deus é uma vida vazia, uma vida solitária. E nós estamos gratos, Pai, por caminhar contigo, por ser guardado, protegido por Ti, Senhor, e ser tratados não como amigos, mas como filhos, herdeiros da promessa do Senhor, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Te pedimos, Pai, continua, Pai, com as portas abertas em nossas vidas, para os teus filhos, para os membros da tua igreja, para cada fiel, para cada dizimista, para cada ofertante. Continua com as tuas mãos estendidas, Pai. Faz com que cada servo, cada serva, cada fiel possa, meu Pai, colher o fruto de cada semente que tem sido plantada neste ministério, que eles possam colher, aleluia, 1.000, 2.000, 3.000, quantas vezes o Senhor quiser, Pai, mais que o Senhor multiplique na vida dos teus filhos, ó Pai. Multiplica e abençoa. E todos aqueles, Pai, que não têm a mesma fé, Senhor, que o Senhor possa, aleluia, fazer com que eles mesmos busquem, Pai, aleluia, viver da bênção que o Senhor tem para todos nós, viver esse princípio tão poderoso, o princípio da fé, Senhor, o princípio da fidelidade e da honra ao Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. A paz do Senhor para o meu irmão Adilson Alves. Adilson Alves chegou aqui também, está conosco. Fica aí, meu irmão. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando sua vida, você, sua casa, sua família. Fica aí que Deus tem uma palavra para você. Amém? Então, meus irmãos, vamos estar já orando para estar trazendo também a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos também, Senhor, pedir a tua bênção, Pai. Peço a tua bênção para estar trazendo aqui a palavra do Senhor nessa noite. Usa a minha vida, Pai. Usa a minha vida, enche-me do teu Santo Espírito, me esvazio de mim, Pai, para que o Senhor ache espaço para encher a minha vida com teu Santo Espírito e eu possa ser usado nas tuas mãos, Pai. Tu sabes da minha fragilidade, tu sabes, Senhor, da nossa luta, do cansaço, mas nós te pedimos, Pai, fortalece a todos nós nessa noite com o alimento necessário, nutriente espiritual que nós precisamos para nos fortalecer. Usa a minha vida, fala comigo, fala com a tua igreja, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos para o nosso banner aqui. Está aí. Hoje nós estamos já trazendo aqui a 26ª, 26º capítulo da nossa série A Essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Não foi fácil chegar até aqui não, meu irmão. Não foi fácil chegar até aqui, mas graças a Deus, com a ajuda de Deus, a gente consegue tudo, né? Aleluia, glórias a Deus. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, nunca se deixe desanimar,
por palavras dos outros, por palavras de alguém, de terceiros, né? Tem pessoas que querem nos definir, né? Querem definir o nosso futuro, querem definir quem nós somos com palavras. Não se abate com isso, não. Eu já me abati muito com isso. Da minha vida lá do sertanejo, eu ouvia tanta coisa, me abatia com tudo eu me abatia. Mas depois que eu firmei a minha vida com Deus, eu coloquei Deus no centro da minha vida, depois que eu descobri quem eu sou em Cristo, olha, ninguém mais me põe para baixo, ninguém mais, né, me diminui, porque eu tenho a convicção de quem eu sou em Cristo, né? Eu aprendi, aleluia, glória a Deus, quem eu sou, né? Aprendi a conhecer quem nós somos em Cristo, e depois que você conhece quem você é em Cristo, olha, ninguém mais vai te diminuir, ninguém mais vai te ofender, você não te ofende, não te afeta, porque você está firme em Cristo, você é consciente de quem você é em Cristo. Então isso é maravilhoso. Se você não sente isso, busque isso do Senhor, busque descobrir quem você é em Cristo. Às vezes pessoas querem te afetar de alguma forma, quer falar da tua voz, quer falar da tua aparência, quer falar do teu nariz, né? Quer falar da tua cor, da cor da tua pele. Hoje o diabo usa de todos os meios. E às vezes você já tem um certo preconceito de você mesmo, e o diabo, ele vai na ferida. Ele vai usar sempre alguém para, né, te atacar, né? O diabo, você recebe um ataque espiritual, o diabo usa alguém para isso, né? E essa pessoa vai na tua ferida, é justamente naquilo que você, né, se tem um certo complexo, que o diabo vai ferir você, né? Mas quando você busca descobrir, saber quem você é em Cristo, olha, nunca mais você vai sentir, né, abalado com coisas que você ouve de terceiros, com coisas que, né, pessoas usadas pelo diabo, né, como é que diz? Com coisas que pessoas usadas pelo diabo fala para você, né? Então isso é maravilhoso, Então nós estamos muito felizes por estarmos aqui no 26º capítulo da nossa série. Então vamos já abrir aqui o nosso primeiro banner, onde nos traz o tema de que Jesus, ele é aquele que virá outra vez. Amém? Então nós vamos estar meditando hoje em 1º e 2º Tessalonicenses. Vamos meditar em 1º Tessalonicenses, né, capítulo 4, versículo 16 e 17, né? Mas se você ler também aí 2º Tessalonicenses, né, você vai ver que fala muito aí da vinda do Senhor Jesus. Então, como nós estamos estudando a Bíblia toda, né, em 1º e 2º Tessalonicenses, você vai ter aí esse respaldo de que Jesus, ele é aquele que virá outra vez. Amém? O nosso Deus, ele não nos abandonou, ele subiu, né? Ele veio aqui, né? Cumpriu o seu chamado até os seus 33 anos, né? Depois ele subiu aos céus, mas ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco, né? Mas ele ainda virá na sua forma humana, mas agora com um corpo glorificado, né? Assim como nós vamos ter também um corpo glorificado, né? Ele vai ainda voltar para arrebatar a sua igreja e também para, aleluia, glórias a Deus, para estabelecer o seu reino na terra, onde ele irá governar por 1000 anos. O Senhor irá governar na terra, né? Então nós estamos aguardando o nosso rei, e nós vamos falar um pouco sobre isso nesse tema aqui, em 1º Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17, tá bom? Vamos ler a introdução aqui, depois a gente vai estar lendo Tessalonicenses capítulo 4, em nome do Senhor Jesus. Então, a nossa introdução diz assim: a promessa de que Jesus virá novamente é um tema central na fé cristã. Você vê, todos os cristãos, né, pelo menos para ter isso como foco, né, como o tema principal do cristão, da igreja, é a vinda de Cristo.
Porque o Senhor ele vai arrebatar a sua igreja, ele vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Então, se a igreja não, o tema da igreja, o tema, né, principal da igreja, né, é a nossa salvação em Cristo Jesus, né? Nós temos, se essa igreja não tem isso como tema, essa igreja está uma igreja, né, perdida. O tema principal da igreja é a vinda de Jesus. A igreja está esperando a noiva. A igreja que não prega a vinda de Jesus, que não fala da vinda de Jesus, ela não é noiva. Ela nem é igreja e nem é noiva. Ela pode ser instituição religiosa, ela pode ser, né, instituição de caridade, ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. Porque igreja, a verdadeira igreja é a igreja de Jesus Cristo, né, onde Jesus deixou ali os apóstolos, né? A igreja começou ali com os apóstolos, né, dando continuidade ao trabalho de Jesus. Essa é a verdadeira igreja. Então, a igreja cristocêntrica é a igreja que fala, que prega Jesus Cristo, prega o evangelho de Jesus Cristo e fala do arrebatamento da igreja, que fala da vinda de Jesus, que fala que Jesus é o noivo que vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Então, o resto aí é balela, viu, igreja? O resto aí é balela, né? Então, a promessa de que Jesus virá novamente, né? Esse é o tema central na fé cristã, que reflete a segunda vinda de Cristo. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17, Paulo, né, o apóstolo Paulo descreve o arrebatamento, um evento futuro onde os mortos em Cristo, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os vivos serão arrebatados, né? Aqueles que estiverem vivos nessa segunda vinda, né? Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, né? Estando para sempre com Ele, né? Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão, né? Irão encontrar com o Senhor nos ares. Nessa segunda vinda aqui, Jesus ele não é todo olho que vai ver. O arrebatamento da igreja não é todo olho que vai ver. Todo olho verá quando o Senhor voltar, né, juntamente com a sua igreja, com grande poder e grande glória. Ele vai vir para governar e tal, né? E a igreja vai vir junto com ele, né? E nós vamos ali ajudar o Senhor a governar, né? Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Então, nessa terceira vinda, vamos falar assim, nessa terceira vinda do Senhor, né? Depois ali dos 7 anos, né? Da grande tribulação, né? Pré-tribulação pré-tribulação e grande tribulação, né? Então são os 7 anos, né, que representa 7 dias na tradição judaica, né? Esse não é o tema, tá, pessoal? Mas estou dando só uma pincelada aqui. A gente já trouxe um tema, né, que fala aí da vinda do dia do juízo, né, do arrebatamento e também do dia onde o Senhor virá governar por 1000 anos, né? Mas só dando a pincelada aqui para vocês entenderem, né? Então, o arrebatamento, só os cristãos, né, vão ver o Senhor nos ares e vão subir e encontrar com Ele. No dia quando o Senhor vier com a igreja, né, e né, o Senhor virá com toda a sua glória e poder para governar, né, por 1000 anos, né, e para julgar as nações e tudo mais, né? Então, é aí que todo olho verá. Quando o Senhor vir para julgar, aí é que todo olho verá. Amém, igreja? Então, no arrebatamento, só os que morreram em Cristo, né, ressuscitarão primeiro, e aí os que estão vivos, né, receberão um novo corpo, né, serão transformados ali, receberão um corpo glorificado, né, e encontrará com o Senhor nos ares, onde vamos estar, né, com Ele para sempre, né? Então vamos ler aqui, a passagem em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim: porque haverá
porque haverá o grito de comando e a voz do arcanjo e o som de trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Jesus ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrar com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Eu estou lendo aqui na versão NTLH, tá bom, pessoal? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele fala aqui claramente, aqui do arrebatamento da igreja, né? Onde Cristo virá buscar a sua noiva, né? E depois do arrebatamento da igreja, né? Aleluia, glórias a Deus, vai estar aqui, né? A grande tribulação, onde haverá os 7 anos, né? Em 3 anos e meio vai ser quando firmar, né? O anticristo firmar ali o acordo de paz, né? Ele vai firmar o acordo de paz, firmou o acordo de paz, aí começa a contar os 7 anos, aí o Senhor já vai ter arrebatado sua igreja, né? Somos pré-tribulanistas, né? A igreja Nova Aliança com Cristo, nós somos pré-tribulanista, temos a visão, né, pré-tribulanista. Então, quando assinar ali o acordo de paz, o anticristo assinar o acordo de paz, aí durante 3 anos e meio, né, vai vir uma falsa paz. Depois de 3 anos e meio, aí quebra o acordo de paz, aí o anticristo, aí vai ser a grande tribulação mesmo, né? Aí vai ser a grande tribulação, de pessoas vão ser decepadas, vão ter a cabeça, né, decepada. Aqueles que não foram arrebatados, né, era cristão, mas ficou aí à toa, desviado e tal, né? Os judeus também vão estar na grande tribulação. Aqueles que não aceitaram a Jesus, não reconheceram Jesus, né? Aí o pau vai quebrar, né? E aí depois de mais 3 anos e meio de paz, depois mais 3 anos e meio de grande tribulação, aí é que o Senhor virá. Serão dias terríveis. Esses 3 anos e meio de grande tribulação serão dias terríveis. Dias terríveis, né? Principalmente para aqueles que recém-casados, né? A mulher que ficar grávida, a Bíblia fala, ai daquelas que estiverem grávidas, né? Porque serão dias terríveis, né? E não vai ser pior, porque o Senhor, ele abreviou, né? Porque era para ser ainda maior, né? Era para ser ainda pior, mas o Senhor, ele é misericordioso e ele não vai deixar passar de 3 anos e meio, né? Então, igreja, vamos aqui para o nosso segundo banner, onde nós vamos, aleluia, glórias a Deus, vamos estar lendo aqui alguns versículos que fala da vinda, né? Que fala da volta de Jesus, né? Vamos trazer algumas referências aqui, ó. Vou estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11, que diz assim, ó: depois de ter dito isso, aqui está falando da passagem, vou falar um pouco do contexto aqui para vocês entenderem, né? Um pouco mais para trás ali do versículo 9, né? Jesus está falando com eles, né? Jesus está falando com eles, já estava prestes a subir, né? Jesus estava ali falando com os discípulos, né? Justamente do fim, né? Estava falando ali do fim, e aí eu resolvi colocar aqui a partir do versículo 9, né? Que ele fala assim: depois de ter dito isso, Jesus foi levado para os céus diante deles. Diante dos discípulos, Jesus começou, né? Jesus foi elevado aos céus. Ali, a olho nu, eles viram ali, os discípulos viram ali a olho nu, né? Então, depois de ter dito isso, Jesus foi levado para os céus diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Aí o 10 diz: eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia.
quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que estava com vocês, e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês viram subir. Amém, igreja? Olha que tremendo isso aqui, né? Então nós já estamos aqui, nós lemos lá em cima Tessalonicenses, o apóstolo Paulo falando sobre isso, né? Falando aqui da segunda vinda de Jesus, né? E nós aqui agora, já nos evangelhos, né? Em Atos dos Apóstolos, você vê aqui, né? Escrito também Jesus falando, né? Dessa segunda vinda, né? Esses dois homens de branco aqui são dois anjos, né? Que falaram ali para os discípulos, né? Por que vocês, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Amém, igreja? Então é muito poderoso isso aqui. Da mesma forma que ele subiu, né? Da mesma forma que eles viram com seus olhos carnais, os discípulos ali, né, representando a igreja, viu ele subir. A igreja do Senhor também, nós iremos ver ele descer. Olha, igreja, eu queria muito estar ali, né? Aleluia, glórias a Deus, estar ali com os discípulos nesse dia de ver o Senhor subir, né? Mas eu queria estar, né, ter andado com ele, né, igual os discípulos andou. Mas eu quero dizer para você, viu? Olha, eu não sei qual é o prazer maior, né? Se é de ver ele descer, né? Ou eu acredito que eles viram subir, né? Acredito que eles ficaram tristes. A Bíblia fala, né, que eles ficaram entristecidos, né, e tal, né, de ver o Senhor subir. Mas o Senhor falou que enviaria o Espírito Santo, né? Que enviaria o Espírito Consolador, o Espírito do próprio Jesus, o Espírito do próprio Deus, né, igreja? Mas, aleluia, nós não tivemos alegria, né? Não tivemos ali o privilégio de estar com ele e ver ele subir, mas nós vamos ver ele aparecer nas nuvens. Amém, igreja? Então isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Vamos ler aqui também, ó, Mateus capítulo 24, versículo 36 a 39. Mateus, o Adilson está dizendo assim: eita glória, é forte, meu irmão, é forte, né, Adilson? Aleluia, glórias a Deus. Essa é a nossa maior alegria. Mateus capítulo 24, versículo 36 a 39 diz assim, o próprio Jesus falando, né? Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca, ou na arca, né? Porém não sabiam, né? O povo não sabia o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém, igreja? Então você vê aqui em Mateus, né? Você vê toda uma concordância, né? Você vê toda uma concordância ali, né, com Tessalonicenses, né? E também em outras passagens que nós vamos ler mais para frente, né? Você vê toda uma concordância que será assim como foi nos dias de Noé, também será assim no final, né? Na grande tribulação, né? A grande tribulação ali representa ali, né, o tempo, né, que Noé estava ali, né, pregava para o povo, né, e ninguém dava ouvido, chamava ele de louco, né? Eu não me lembro agora exatamente quantos anos durou para Noé. Foram muitos anos, né? Noé, juntamente com seus filhos ali, demorou para construir, né, a arca, né?
e essa grande tribulação aí, né, representa não só a grande tribulação, né? Eu falo e vai ser o ápice da dor, né? Mas o tempo que nós estamos vivendo aí, aguardando a vinda do Senhor Jesus, é como se Noé tivesse, né? É igual nos tempos que Noé estava ali, né? Construindo a arca, né? A gente pregando e muita gente pecando aí no mundão, né? Bebendo, enchendo a cara, prostituindo, né? Então será semelhante no final também. A única diferença é que não mais, né? Não mais o Senhor destruirá o mundo em água, né? Então você vê a Bíblia concordando aí, em concordância o tempo todo. A Bíblia não se contradiz, viu, pessoal? A Bíblia não se contradiz. Muita gente aí querendo escrever a Bíblia de novo aí, mas a Bíblia é muito perfeita, a Bíblia é muito correta, é um livro inspirado por Deus, né? É a biblioteca do Senhor. A Bíblia é uma biblioteca, são uma biblioteca com vários livros e foram todos livros inspirados por Deus, por homens de Deus, né? Homens que foram inspirados por Deus, né? Então a Bíblia não se contradiz, a Bíblia se conversa, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia se conversa, e é por isso que nós fizemos essa série aqui, a essência de Jesus, de Gênesis a Apocalipse, amém? Então vamos aqui para o terceiro banner, onde nós vamos estar aqui trazendo agora, né, outro tema. Vamos estar meditando agora em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, e também 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, tá? Eu coloquei aqui 1 e 2, né? Coloquei aqui também o versículo 1 e 2 de 2 Timóteo. Onde nós vamos estar, onde nós vamos ver nessas referências, nós vamos ver a Bíblia nos revelando que Jesus, ele é bem-aventurado e ele é o único soberano. Ele é o único que é soberano, é o nosso Deus. Ele é bem-aventurado, soberano e é também, né, ele é o único soberano e é também o juiz de todos os homens. Amém? Então em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, né, nós vemos que a Bíblia declara que Deus no seu devido tempo manifestará o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Este versículo destaca a autoridade suprema e a glória que serão reveladas a seu tempo, né? Então, hoje nós podemos ver o poder de Deus, né? Através da cura, né? Que muitas pessoas testemunham de cura, testemunham de libertação, né? Testemunha de várias coisas, de bênçãos, né, que o Senhor nos dá, mas nós vamos conhecer o poder do Senhor mesmo, na sua vinda, na sua glória, é ali que nós vamos ver, né, conhecer de maneira extraordinária, ainda maior, né, não comparado aos feitos do Senhor na terra hoje, né, aos feitos do Senhor na terra hoje, não se compara, né, não se define, né, não se define de maneira tão clara o poder e a glória do nosso Jesus, do nosso Deus, né? Então, vamos ler aqui, ó, 1 Timóteo, primeira carta, né, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 15, que diz assim: quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é bendito, né? Bendito ou bem-aventurado, o mesmo Deus que é bendito e único Rei, né? Você vê aqui no versículo dizendo, né? Chamando o Senhor de bendito e dizendo que Ele é o único Rei, o Rei dos Reis, né? E o Senhor dos Senhores, né? Então a Bíblia diz aqui que quando chegar o tempo certo, Deus fará com que tudo isso, né, aconteça. O mesmo Deus que é bendito e único Rei e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né, tudo isso irá acontecer. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: na presença de Deus, aí o apóstolo Paulo, ele exorta aqui, né, a Timóteo, né, ele exorta aqui, dizendo, né, na presença de Deus e de Cristo Jesus
que julgará todos os seres humanos, né? Aí você vê que ele chama Jesus aqui do juiz, né? Do juiz de todos, né? O juiz de toda a humanidade, né? Do mundo inteiro, né? Na presença de Deus, né? Na presença de Deus, de Cristo, aqui ele está tipo jurando, né? Ele está tipo jurando aqui, né? Fazendo uma afirmação em forma de juramento. Ele jura em nome de Deus e de Cristo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que ele diz que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos. Eu ordeno a você. Aí ele dá uma ordem, né, para Timóteo, né? Eu ordeno a você que com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista. Pregue a mensagem e insista. É aquilo que eu falei para vocês no começo. Igreja que não está pregando a palavra de Deus, que não está falando de Jesus, fica só falando de bênção, de prosperidade, de coach, e de não sei o que lá mais, né? E de fazer caridade, que hoje tem igreja que está igual instituição de caridade. Eles querem fazer caridade, mas de falar de Jesus, eles não pregam Jesus. Aí o povo fica ali na igreja só recebendo cesta básica, né? E não tem transformação de vida. O povo está sendo enganado. O povo está ali por causa da caridade, por causa, né, das boas obras que a igreja faz, que tem que ter também, ok? Não estou dizendo que não tem que ter sim, mas igreja não pode ser funcionar igual um sistema, até religioso, mas onde Cristo não é pregado. Onde Cristo não é pregado, onde o pecado não é confrontado, onde a santidade não é pregada, né? Igreja não pode ser, se comportar, né, funcionar apenas como instituição não pode funcionar apenas como instituição de caridade, né? Até porque já existem outras religiões que trabalham dessa mesma maneira. Então, e esses pastores, não pensem que esses pastores fazem isso, como é que posso dizer? Não é de má fé, não. Muitos já fazem de má fé mesmo, porque eles querem imitar outras religiões, né, para ser parecido, justamente para eles ganhar as pessoas pelo estômago. Eles querem ganhar as pessoas pelo estômago, né? E as pessoas têm que vir para o Senhor pelo amor, pela a dependência de Deus, a carência de Deus. As pessoas têm que vir, né, por amor e pela necessidade de Deus, não pelo que ele precisa, não por causa da comida. Jesus repreendeu. Jesus multiplicou pães e peixes, e as pessoas, eles andavam, né, quilômetros, né, atrás de Jesus só por causa de pães e peixes. Jesus repreendeu eles porque eles estavam ali só atrás do material. E hoje tem pastores usando, né, desse artifício para poder lotar a igreja. Então isso é um artifício errado, né? Igreja não pode ficar barganhando as pessoas para lotar a igreja através de cesta básica, não. A igreja tem que ajudar os necessitados, mas isso não tem que usar isso de estratégia para conseguir lotar a igreja de pessoas, porque as pessoas estão ali, não querem nem saber de palavra, querem nem saber de Jesus, só estão ali querendo ajuda da igreja, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então o apóstolo Paulo aqui, ele está exortando Timóteo, né, que Timóteo também, ele cuidava também de um rebanho, cuidava da igreja, né, em uma das igrejas da Ásia ali, né, Timóteo cuidava, né, e o apóstolo Paulo está falando para ele ali, o apóstolo Paulo pedindo a ele em nome de Deus e de Jesus, né, ele está pedindo ali em nome de Deus e de Jesus, ele está pedindo, ele está ordenando a Timóteo, né, aí ele diz aqui, ó, ordeno, cadê meu pai? Deixa eu voltar aqui. Por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência.
né? Ensine com toda a paciência, ou seja, ensine com amor. Algumas traduções falam com amor, né? Aqui fala com toda a paciência, né? Então ele fala, pregue, né? Pregue no tempo certo ou não, pregue. Aí ele fala, procure convencer, repreenda, né? Não é só passar a mão na cabeça, repreenda também, anime e ensine com toda a paciência, né? Aí muitos não têm paciência de ensinar. Aí fala, de ensinar dá trabalho, o povo é teimoso, o povo é assim, então deixa eles aí, eu vou ficar dando uma cesta básica para segurar eles aí, eles estando aqui dentro é o que tá bom. Não, aí tá enganando o povo vai ficar ali achando que tá tudo bem. Nossa, eu tô nessa igreja, tá tão bem, minha vida tá tão boa, mas você tá sendo enganado. Ninguém fala que se você não se santificar, você vai pro inferno. Ninguém tá te preparando para a segunda vinda de Jesus, né? E você vai ficar lá, tendo a ajuda da igreja, e no dia que Jesus voltar, os escolhidos subirão e você vai ficar lá, em uma denominação onde nunca foi pregado o arrebatamento da igreja, nunca foi falado da segunda vinda de Jesus, nunca foi falado do juízo final, né? Nunca foi falado sobre o pecado, que Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado, e aí no final você vai ter essa surpresa, esse pastor te enganou, e você ficou junto com ele, porque ele também fica, né? Então, tome muito cuidado, igreja, tome muito cuidado com isso, né? Vamos aqui para o nosso quarto banner, onde nós vamos estar explicando aqui, né, o que fala aqui em 1 Timóteo e 2 Timóteo. Nós vamos estar no capítulo 15 e no capítulo... É isso mesmo, no capítulo 15 de 1 Timóteo, capítulo 6, e vamos falar também sobre 2 Timóteo, capítulo 4, e no versículo 1, tá? Quando lá fala do bendito, né? De bendito, bendito ou bendito ou bem-aventurado, né? Refere-se à natureza divina e a natureza divina de Deus, né? A bênção que nos traz, né? A bênção que ele nos traz e aos a bênção que ele traz, né? Aos que creem nele, né? Aos que acreditam nele. Porque não adianta, você não acredita no Senhor, você não serve a Ele, você não tem Ele como seu único e suficiente Salvador, e você querer as bênçãos de Deus, aí você não vai receber mesmo. Não vai receber a proteção que aqueles que estão em Cristo, né, firmados em Cristo, na obediência com Cristo, tem a proteção dele, tem a bênção dele, né? Então, aqueles que acreditam nele, né, através da promessa de vida eterna, da salvação, né, nós podemos, aleluia, glórias a Deus, ser abençoado junto com, podemos receber a bênção de Deus, né, através da nossa crença e obediência a Ele, né? E quando fala no versículo 15, fala também, né, do único soberano, Jesus é visto como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Aquele que tem autoridade e poder sobre todas as coisas, conforme está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 15, né? Quando fala que ele é juiz de todos os homens, né? Aqui é a Bíblia afirmando que Jesus é o juiz que julgará, ele julgará as ações e as escolhas, tá? Ele julgará as ações e as escolhas. Cuidado com as escolhas. Cuidado com as escolhas. Tem muita gente hoje que está escolhendo viver uma vida, né, rasa, uma vida light, né? E não procura, né, observar as suas ações, né, a rever as suas ações, né? Então, ele julgará, Jesus, ele julgará as ações e as escolhas de todo o ser humano, de todo o ser humano, de toda a humanidade. Jesus, ele vai julgar. Não pense que não será julgado. Será julgado, né? Você tem a opção de você fazer a sua escolha agora e não ser julgado, você ser arrebatado ao invés de ser julgado. Porque se você tem uma vida
diária com Cristo, firme na rocha, suportando as adversidades, pedindo perdão, né? Igual a gente faz aqui, todo culto aqui a gente faz oração pedindo perdão. E não é só nos cultos, não. Tem que fazer nas suas orações, nos seus devocional. Peça perdão. Reconheça que nós somos pecadores. E enquanto estivermos nesse corpo, né? Que nesse corpo que que tem o DNA de Adão e Eva, nós vamos ser pecador, igreja. Nós vamos ser pecador, nós vamos tropeçar nas palavras, nós vamos pecar em pensamento, nós vamos pecar. Não tem essa não. Aceitei Jesus e uma vez que eu aceitei Jesus, agora não preciso mais orar. Não, tem que pedir perdão. A Bíblia fala que aquele que fala que não tem pecado, né? Ele acabou de pecar. Ele acabou de pecar. Se alguém tivesse sem pecado, Jesus não precisaria morrer não. Jesus matava aquele que não tem pecado e pronto, né? E o sangue daquele que não tem pecado seria sacrificado por amor de todos, né? Então todos nós somos pecadores, lavados e remidos no sangue de Jesus, sim, ok. Mas nós temos que estar reconhecendo isso o tempo inteiro e buscar o perdão dele, igreja. E buscar o perdão dele. Então pedir perdão na oração, isso é um ato de humildade. É um ato de reconhecer que somos pecadores, né? E estamos num processo, né, de santificação até a vinda do Senhor Jesus. Até a vinda do Senhor Jesus, né? Nós estamos num processo de santificação, né? Então, todos nós seremos julgados, né? Pelo nosso Senhor Jesus. É Ele mesmo quem vai julgar, né? Jesus é o juiz que julgará as nações e julgará as ações e escolhas de todos os seres humanos na terra. Amém? Conforme está escrito lá, que nós acabamos de ler, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. E nós vamos ler aqui também 1 Coríntios capítulo 4 e 5, né? Olha o que diz aqui, ó. O apóstolo Paulo diz aqui, ó, aos Coríntios, a igreja de Coríntios, né? Portanto, não julguem ninguém antes da hora. Esperem o julgamento final quando o Senhor vier. Ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções, né? E mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Amém, igreja? Então nós, deixa eu terminar de ler aqui. Então a parte B do versículo aqui, ó. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece, ou a recompensa que merece, ou o galardão que merece. Cada um vai receber, né, no dia do julgamento. Então, nós não podemos fazer julgamentos, né, nem para aqueles que praticam mal e até mesmo aqueles que são bonzinhos. Muito cuidado com o julgamento. Não julgue ele agora. Não julgue, deixe o julgamento com Deus. Claro que a gente, né, nós vamos confiar, né, nós vamos estar sempre propício, né, a confiar naqueles que são bonzinhos. Mas até nos bonzinhos, né, você tem que deixa para Deus julgar. Deixa para Deus julgar. Igual nós falamos aí de pastores que querem ser bonzinhos, né? Querem ganhar as pessoas através de caridade, fazendo caridade e tudo mais, mas não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com o verdadeiro evangelho, né? Essas pessoas são vistas como pessoas boazinhas, né? Mas é Deus quem conhece o coração do homem. É Deus que conhece o coração do homem, né? Como o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Ele trará para a luz, né? Ele trará para a luz os segredos escondidos, né? Os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Aquele que está com o coração só pensando em dinheiro, vai ter lá, vai passar como um telão lá. Deus vai mostrar, Deus vai revelar tudo que está oculto, né? Aqueles que no oculto, ele é um lobo devorador, né? O lobo devorador, ele vai no dia do juízo, Deus vai revelar, Deus vai mostrar as intenções, né, que está no coração do ser humano, né?
então cada um receberá de Deus a recompensa que merece, né? Então, essa é a palavra de hoje, igreja, né? Uma palavra muito poderosa que nos faz refletir, né? Nos faz refletir o quanto nós devemos cuidar da nossa salvação. Esse é o nosso maior prêmio, o prêmio da salvação. Esse é o da vida eterna, de estar com o Senhor, de morar com Ele eternamente, né? Não o fogo eterno, né? Aqueles que vai para o inferno vai receber fogo eterno, e aqueles que vai, né, receber a sua salvação vão estar na glória, vivendo na glória com o Senhor, onde não haverá mais inveja, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, né? Aleluia. Nós vamos estar lá glorificando o nome do Senhor Jesus, né? E recebendo dele a paz, a alegria, e vamos ter o prazer de servir esse Deus que é tão maravilhoso. Se nós temos o prazer de servir Ele aqui, você imagina lá em cima. A gente serve a Ele aqui com dor, né? Com dificuldade, com cansaço, com tudo, né? A gente serve a Ele e já é maravilhoso, né? E você imagina lá na glória, sem cansaço, né? Sem dor, sem angústia, sem tristeza, né? Vai ser maravilhoso, meus irmãos. Então, nós vamos estar orando nesse momento, pedindo a Deus que Ele, né, nos ajude a permanecer até o final, né? Vamos pedir ao Senhor também, aqueles que já perderam a alegria da salvação, que o Senhor coloque dentro de nós a alegria da salvação. Pessoas que já perderam a alegria da salvação, perderam porque não crê mais. Não crê mais, porque muitas igrejas pararam de pregar a vinda do Senhor Jesus, e o que nos traz alegria, igreja, o que renova a nossa alegria é falar da nossa salvação, é falar de que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, é falar, né, é pregar que éramos condenados, estávamos condenados desde Adão e Eva, e Jesus veio para nos libertar desta condenação, né, igreja? Olha que maravilhoso. Estavam ali dois ladrões na cruz, Jesus no meio, estavam ali dois ladrões na cruz. Um reconheceu Jesus e já recebeu. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro que não se rendeu, foi zombando: desce daí, se tu és o Cristo, desce daí, salva nós e salva a ti mesmo, né? Aquele permaneceu, morreu condenado, né? E não teve tempo de ser julgado, né? Mas aquele outro ladrão reconheceu Jesus e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É sobre isso, igreja. É sobre isso, é isso que nos traz alegria de viver essa vidazinha passageira. Estamos aqui, somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Nós não somos cidadãos daqui. Nós não somos cidadãos daqui. Nós somos cidadãos do céu. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui por uma missão. Estamos aqui por uma missão. Sabe quando uma empresa, né, manda você pertence a um país, aí você é mandado para outro país para uma missão, né? Nós estamos aqui na terra como missionários, né? Somos missionários, né, enviados por Deus, né? Quando nascemos ali do ventre da nossa mãe, Deus já tem um propósito. Deus já tem um propósito. Deus já falou: esse aqui vai ser o missionário, esse aqui vai ser isso, vai ser aquilo, né? E muitos não querem viver o plano, né? Muitos não querem viver o que Deus tem para ele. Deus também não obriga, mas Deus, ele nos cria com um propósito, né? Uns já são escolhidos, mas até aqueles que não são escolhidos, eles são chamados também para viver, né? Tem pessoas que nascem do ventre da mãe, não é escolhido, mas Deus chama. Quando ele, né, cresce ali e entende, né, que é um pecador e que tem a possibilidade de se aproximar de Deus e de viver os planos de Deus, né? Deus dá a oportunidade também. E se ele abraçar a oportunidade, né? Então aí é onde entra o chamado e os escolhidos, né? Então todos são chamados. O chamado é para todos, mas escolhidos não são todos que são escolhidos. Tem pessoas que são escolhidas por Deus, né? Geralmente os escolhidos, eles sofrem mais, né? Jesus insiste mais com eles, né? Mas todos são chamados. Então você que reconhece que tem um chamado de Deus, você que, né, aleluia, já pregaram para você, se um dia falaram de Jesus para você, é porque você é um chamado de Deus, você já foi chamado
de Deus, já ouviu o chamado de Deus para a sua vida. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte novamente, queira viver, né, o que o Senhor tem para você. A vida com Cristo é uma vida que não é fácil, né? Todos os dias nós enfrentamos, né, adversidades, nós vamos ser provados, nós vamos ser tentados, mas vale a pena. A alegria da nossa salvação, de estar com Cristo, de ser arrebatado, né, no dia do arrebatamento, de morar com o Senhor, estar com o Senhor, comemorar as bodas com Ele, né? Glórias a Deus, a noiva comemorando ali, né? O noivo comemorando as bodas com a noiva, né? Vai ser maravilhoso. Por 7 anos nós vamos estar comemorando essas bodas, sentar com Ele, ceiar com Ele, conhecer a face dEle, né? Vamos encontrar com os nossos irmãos, né, que morreram antes de nós. E para que glória melhor do que isso, igreja? Para que glória melhor do que isso? Para que bênção maior do que essa, não é verdade? Então eu convido você, aleluia, para receber Jesus nessa noite, amém? Eu vou estar aqui orando e já estou fazendo apelo para você. Você que nunca conheceu Jesus, experimente. Talvez você tenha vivido religiosidade. Eu não estou falando de religião, eu estou pregando Jesus, a palavra de Deus, o evangelho de Cristo para você, amém? Experimente viver uma vida com Cristo. Se a igreja te feriu, se a igreja te machucou, se pessoas te machucou, se o pastor te machucou, ignore isso. Ignore isso e olhe para Cristo. Eu duvido que Cristo vai te decepcionar. Queira viver uma vida com Ele. Queira viver uma vida com Cristo, né? Hoje tem pessoas aqui que eram de igrejas e, né, viveu uma religiosidade uma vida inteira e hoje estão servindo a Deus. Hoje aqui, né, através dos cultos online, as pessoas estão, né, aleluia, louvando a Deus, fazendo da sua casa uma igreja onde as pessoas estão cultuando juntamente com a sua família, né? No conforto da sua casa, né? As pessoas estão adorando ao Senhor, né? Porque a igreja do Senhor não é 4 paredes, não. As 4 paredes é chamada casa de oração, né? É chamada casa de oração, mas a igreja é o povo. A igreja somos nós, estamos aqui como igreja, reunidos pela internet, né, em um só propósito, de adorar o nome santo do Senhor Jesus. Então, se você, né, a igreja, 4 paredes, né, te feriu, você tem também essa oportunidade de você adorar o Senhor Jesus, né, aí no conforto da tua casa, trazendo a igreja para dentro de casa, fazendo da sua igreja, ou fazendo da sua casa uma célula, onde você, né, coloca aí os cultos e as pessoas estão ouvindo a pregação, onde você vai louvar junto com a tua família. Então tá aí a oportunidade de você, né, se você não acredita mais nos pastores, se você não acredita mais nas pessoas, né, na comunidade, se você está ferido, machucado, você não acredita mais, você também tem essa opção de você adorar a Deus e servir a Deus, né, aleluia, dentro da sua casa, pregando dentro da sua casa. Você vai ser um missionário pregando dentro da sua casa, né? Então faça a diferença e ganhe a sua família através, né, do bom testemunho que você vai dar e dos cultos que você vai estar participando na sua casa. Você pode ganhar a sua família e a sua casa, né? Aleluia, ser também uma igreja onde todos adoram o Senhor junto conosco, tá bom? Então vamos orar, vamos estar fazendo apelo, orando. E você que aceitou Jesus, você que quer aceitar Jesus, aí do outro lado, levante, se ajoelhe, se você puder se ajoelhar, se ajoelhe, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, perdoe as pessoas também que te machucou, e você perdoando, você vai receber do Senhor o perdão nesta noite, e você poderá viver uma vida com Cristo, né? E você vai ver quantas coisas boas o Senhor vai fazer na sua vida. E você que deseja voltar, faça a mesma coisa, se renda ao Senhor, faça como eu aceitei Jesus, depois eu me afastei, depois eu voltei, me rendi para o Senhor, reatei minha aliança com Deus, e hoje estou vivendo o propósito, graças a Deus. Atrasei o propósito de Deus na minha vida, mas graças a Deus deu tempo, e hoje estou vivendo o propósito dele na minha vida, para a glória do Senhor Jesus. Estou muito feliz com o meu Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai santo, Pai, que palavra maravilhosa, que alegria falarmos da tua salvação, aleluia, louvado seja o teu santo nome. Queremos dizer, Pai, que nós amamos a nossa salvação, amamos a Ti, e nós queremos, Pai, queremos encontrar contigo nas nuvens, Pai. Os discípulos viram o Senhor subir, mas nós queremos ver o Senhor descer, Pai, queremos ver o Senhor descer, e os discípulos que morreram também, todos aqueles que morreram, Pai, aleluia, vão ver ainda o Senhor voltar nas nuvens, porque eles ressuscitarão primeiro. O Senhor é tão justo, Pai, que o Senhor dará o privilégio deles também ver o Senhor ressuscitar e ver o Senhor
Senhor junto conosco, isso é maravilhoso, Pai. Então, nós queremos, Pai, aleluia, encontrar com o Senhor nos ares. Se morrermos, Pai, queremos ressuscitar primeiro e encontrar com o Senhor. E se não morrermos, Pai, se o Senhor voltar hoje, se o Senhor voltar amanhã, se o Senhor voltar nessa madrugada, Pai, nós queremos, aleluia, ver o Senhor nos ares e subir juntamente conosco e estar contigo para sempre, Pai. E eu te peço nesta noite, Pai, se existe alguém que está com as suas mãos levantadas, de joelhos dobrados agora, aleluia, arrependido, meu Pai, e quer te aceitar, recebe esta pessoa, meu Pai, escreve o nome dela no livro da vida e ajuda essa pessoa a caminhar contigo até a tua vinda, Pai. E todos aqueles que estão sentindo o desejo de retornar, Pai, aqueles que um dia te serviram, mas por algum motivo, meu Pai, aleluia, glórias a Deus, eles se afastaram da presença do Senhor. Aleluia, eu peço ao Senhor, Pai, aceita essa vida de volta e que Ele possa reatar sua aliança contigo, assim como eu e a minha esposa, glórias a Deus, aleluia, aceitamos ao Senhor e renovamos a nossa aliança, estamos firmes vivendo o propósito do Senhor. Faz com que essa pessoa ainda tenha a chance de viver o propósito do Senhor na terra e que Ele seja uma bênção e que através deles, dessas vidas que se renderam ao Senhor, eles possam dar um bom testemunho e ganhar muitas vidas para o teu reino. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, amém, glória a Deus, graças a Deus, amém. Recebam Jesus em seus corações, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, e que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida plena, uma vida separada do pecado e vivemos o que o Senhor tem para nós, a alegria da salvação, além das grandes bênçãos que Ele nos proporciona aqui na terra, nós vamos receber a nossa salvação. Eita glória, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos estar trazendo os avisos agora. Amanhã nós temos Quarta da Bênção presencial e também a Palavra Poderosa no YouTube com a pastora Camila Gomes às 19 horas, tá bom, meus irmãos? Os irmãos não faltem, tá? No culto da Quarta da Bênção, e também você que está online, não perca, se programem para isso, para você, às 19 horas você já está de banho tomado com a sua família, né? No sofá ou na mesa, aleluia, para louvar o nome santo do Senhor Jesus, com a palavra da bênção, aprendendo a receber as bênçãos do Senhor Jesus, tá? Amém? Então, e no domingo temos o culto da família com Santa Ceia às 19 horas, o culto presencial e o culto online. Os irmãos não percam em nome do Senhor Jesus. Lembrando que o culto de domingo, o culto online de domingo é o culto em tempo real, o culto presencial, né, que vai estar online também em tempo real. Não é culto, né, gravado não, tá, pessoal? A gente grava o culto, mas a gente faz o culto em tempo real. Então você que ouve no domingo, você ouve o culto em tempo real, tá bom, pessoal? Igual nós estamos aqui fazendo o culto no estúdio em tempo real, agora também o culto domingo, só que o culto é presencial, portas abertas, não é gravado no estúdio, é gravado, né, na igreja mesmo, junto com os irmãos, né, participando. Então, glórias a Deus por isso. E você que aceitou Jesus, quer entrar em contato conosco, entre em contato conosco aí pelas nossas redes sociais e a gente vai te dar atenção e vamos estar te ajudando a você quiser congregar conosco, aí vamos estar te ajudando a viver uma vida com Cristo, uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus e de transformação para a glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Glórias a Deus. Vamos estar fazendo a oração final e dando a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um culto maravilhoso, por esta palavra poderosa. Obrigado por cada vida, Pai, que esteve conosco até agora. Obrigado pelas bênçãos, Pai, recebidas nessa noite, a força e ânimo que o Senhor nos dá a cada culto, Pai. O Senhor nos renova, nos transforma, nos revigora. Obrigado, Senhor. Seja conosco, dá-nos uma semana abençoada, um restinho de semana abençoado, dá-nos uma quarta-feira maravilhosa, Senhor. Abençoa a quarta da bênção, que nós possamos ainda receber essa porção poderosa amanhã, Pai, com a quarta da bênção. Dá-nos uma noite de paz, Senhor. Livra-nos do terror noturno. Abençoa o nosso dia, a nossa semana e nos direciona. Cura as enfermidades, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Todos estendem suas mãos. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam
Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Fiquem na paz. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.